O mundo está em alerta. A Organização Mundial de Saúde emitiu nesta terça-feira um alerta mundial sobre a epidemia de Zika vírus, doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No comunicado, a organização reconhece oficialmente a relação entre o Zika e os casos de microcefalia, condição caracterizada pela malformação do crânio do bebê, que se desenvolve menos do que o normal. No Brasil, já foram notificados mais de 1.200 casos de microcefalia em recém-nascidos. Para falar sobre os perigos do Zika vírus e a vinculação dele à microcefalia, eu recebo hoje o biólogo Ronaldo Ferreira e a neuropediatra Cláudia Machado. A gente vê as campanhas, vê os casos nas ruas, vê o fumacê. No Nordeste você vê bastante fumacê pelas ruas, do Bahia, mas a questão é que o fumacê não é suficiente. Mesmo porque o fumacê tem as substâncias tóxicas que são faz lesões, ou tipo de lesões no sistema nervoso central dos seres humanos. E justamente, falando do sistema nervoso central, né, a questão do Zika vírus ele atinge justamente o sistema nervoso central. E por isso aí vem a questão da microcefalia, que vai ver que na realidade, porque nossos neurônios, que é a unidade do sistema nervoso, ele tem uma bainha de mielina que é lipoproteica, ou seja, então ali que é conduzido os estímulos nervosos. É por aí também que vai a condução dos estímulos nervosos ficam prejudicados nesse sentido. E aí, doutora Cláudia, como que isso realmente, como o Ronaldo acabou de explicar bem, mas como isso vai afetar ali diretamente na microcefalia? Isso. O que está preconizado, inclusive, pela Organização Pan-Americana? Se por acaso uma gestante com exantema adoece, né, tem uma suspeita de Zika vírus, ou durante a gestação identifica que o perímetro cefálico do bebê está menor do que eu deveria para a idade gestacional, lá no Nordeste, lá em Pernambuco, já tem inclusive critérios, o que fazer, né, um fluxograma dos exames que vão acompanhando. O que a gente viu, e eu tive a oportunidade de ver as tomografias das crianças de lá, é que são lesões muito graves. Então, tem desde calcificação difusa, grave, com comprometimento grave, não só externo, estético, de ser uma cabeça menor, mas uma cabeça com malformações graves, até uma forma de o que a gente chama de lisencefalia, que é um distúrbio de migração neuronal, que é um defeito mais primitivo na formação do cérebro. O que eles falaram é que no primeiro semestre, justamente quando o cérebro está em formação, é que esse Zika vírus fica mais grave na gestante. Mas que tem... Desculpa, doutora Cláudia, mas a gente tem ali uma imagem. Isso. Pode continuar falando, isso. Por favor. E a outra é a questão também no segundo semestre, no segundo trimestre de gestação, eles também viram problemas. Inclusive, no Nordeste, teve um caso de uma criança natimorta, que nasceu já, quer dizer, nasceu morta, né? Então, é um quadro grave, e o que eu estava conversando antes com o Ronaldo, essas crianças que são especiais, elas são especiais, elas vão ter que ter um segmento ao longo da vida diferenciado. É verdade. Né? Então, isso traz para a gente um pensamento, né? Uma sequela ao longo da vida. Quais são as consequências da microcefalia e dessas calcificações todas que você está dizendo? A microcefalia é uma diminuição do tamanho. Então, ela, na verdade, é um sintoma, ela não é uma doença. Ela é um sintoma de uma coisa mais grave, tá certo? Que é a lesão desse encéfalo. Dependendo da extensão dessa lesão, do tamanho, a criança pode ter desde deficiência mental, né, até formas graves de comprometimento motor, de paralisia cerebral, de dificuldades para andar, para falar. Então, é realmente um quadro muito grave. A Nayala, um beijo, Nayala, de Itamaraju, Bahia, beijos. Muitas pessoas assistem a gente pela internet quando não tem o sinal. Beijo, obrigada pelo seu carinho. Ela faz uma pergunta, doutora Cláudia, ela diz: por que os outros surtos do vírus Zika no mundo não apresentaram relações ligadas à microcefalia, só aqui no Brasil? A pergunta dela é ótima. Tem descrito também na Polinésia Francesa, tá? Alguns casos de microcefalia, só que a população da Polinésia é muito menor que a nossa. Então, o nosso fez um boom porque a gente é uma população grande.
Mas a grande pergunta que o pessoal que o mundo quer fazer é por que aqui está sendo tão intenso, tão diferente. Verdade. Porque na Polinésia Francesa tem descrito, mas na África, da onde surgiu, né, esse vírus, não tem descrição disso. Então a gente vai ter, como diz, cenas do próximo capítulo. Eu estou bem doida para responder essa pergunta. Só fazer um adendo aqui, a questão até que proporciona esse incremento aí de números de indivíduos portadores é a questão das condições climáticas do nosso país também, que favorece também o aparecimento de novos vetores, né? Porque existe 3 subespécies do Aedes no mundo. No Brasil nós temos nós temos 2 subespécies aqui no Brasil. Interessante. Você vê, interessante. E na África, onde tudo começou, né, em 1947, foi em Uganda, lá tinha uma subespécie, nós temos 2 subespécies. Então, e aqui tem outra, a terceira subespécie é na Austrália, ok? Só que as condições de saneamento também, nossa aqui, como a nossa colega citou, a governadora falou, ela veio da Bahia. E na Bahia, geralmente, as condições, isso é público, as condições do Nordeste de saneamento são um pouco mais precárias que as condições do Centro-Sul. Mas a gente não pode ficar, tipo assim, parado com isso não, porque está batendo na forma porta. alguma. Porque já tem Rio, já tem São Paulo, Minas é o próximo. Tipo assim, não vamos ficar acomodar que o saneamento está bom não, porque o trem está sendo mais incrementada na região Centro-Sul. A pergunta da Vanessa Ribeiro, ela disse que está grávida e de 1 mês e meio, que delícia, né? E gostaria de saber se passando o repelente durante todo o dia, eu estarei imune ao mosquito. Que eu gostaria de saber quantos casos já foram confirmados em Minas Gerais, doutora Cláudia. Acho que nenhum caso ainda foi confirmado, tem casos suspeitos, né? Mas, assim, é o uso de repelente. Tem alguns repelentes que eles são indicados para grávida, porque não são todos, né? É verdade, tem que tomar cuidado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que olhar na bula, né, no rótulo, dizendo se pode ou não para grávida. E ela tem que passar toda manhã, né? E lembrar que o Aedes, com luz, ele acha que é dia. Então, ele não tem essa questão igual de noite e de dia. Ele circula e, geralmente, ele circula voando baixo, né? Ele gosta de morder nas pernas. Então, a Organização Mundial de Saúde fala de você usar roupas de manga comprida nesse calor, ai meu Deus. Como faz? Passar repelente nas áreas expostas e mesmo que a pessoa esteja doente, porque o problema do Zika é que ele pode ser uma forma leve e passa desapercebido. E é uma forma leve, geralmente, de dor de cabeça, mal-estar, pode ter o exantema, que é a vermelhidão no corpo. Às vezes, uma hiperemia dos olhos, que a gente chama de conjuntivite, que não tem pus. Dor no corpo, né? Dor no corpo e dor nas articulações. Então, assim, pode ser muito leve. E, mesmo sendo leve, eu estou transmitindo, se o Aedes pousar em mim e me picar, ele fica transmitindo Zika depois. Então, ela tem que usar repelente mesmo. Não só de dia. Não só de dia. Viu, Vanessa? E o primeiro semestre, realmente, o primeiro trimestre é realmente o mais provável. Que um indivíduo, uma fêmea do Aedes, consegue sobrevoar de 700 metros dia. Nossa, meu Deus. É atleta. Coisa que a gente tem pessoas que não fazem isso durante o dia. 700 metros dia. É muita coisa. A extensão é muito grande. Verdade. Tem uma pergunta aqui interessante também da sua xará. Meu nome é Cláudia, minha cunhada está com muita dor no tronco e no corpo todo, coceira, dor de cabeça e um pouco de formigamento nas pontas dos dedos. Em consulta foi levantada a suspeita de Zika. Esses são realmente os sintomas? Quanto tempo dura? Geralmente dura de 5 a 7 dias e os sintomas são febre, né? Às vezes a temperatura acima de 37,2, na verdade. O rush cutâneo, exantema, a pele mais avermelhada, acompanhada de mal-estar, dor de cabeça, aquela conjuntivite que a gente chama de não purulenta, sem pus, dor nas articulações, basicamente isso. Então, ela tem alguns sintomas e tem que ser levantada essa hipótese mesmo. Não existe nenhum tratamento específico. Os tratamentos que a gente fala são sintomáticos, né? Para resolver os sintomas. Mas o diagnóstico diferencial, que
é dengue, né? E a própria chikungunya também, entre outros, né? Uhum. Bom, aqui estão perguntando sobre os casos em Minas Gerais, ainda não foi confirmado nenhum caso, graças a Deus, em Minas Gerais. Eles estão pedindo para falar também sobre a doença que depois é transmitida pelo mosquito Guillain-Barré. Isso é uma pergunta ótima. O que acontece? Veio sem um nome, desculpa, não falei o nome, veio sem o nome. O Zika, a infecção pelo Zika pode ser basicamente até, igual a gente falou, sem sintomas, mas algumas semanas depois você tem a doença chamada a síndrome Guillain-Barré, que é uma inflamação dos nervos, e os nervos que fazem você mexer os músculos, eles ficam inflamados e param de funcionar adequadamente. É uma doença grave também e que exige uma série de tratamentos específicos. Ok. Cláudia, bom falando a doutora comentou, a questão também é ascendente, começa dos pés, vai para os órgãos superiores, né? Ok. Bom, olá, me chamo Cristina, sou de Ipanema, Minas Gerais, que é vizinha da minha Aimoré, as cidades que estão aí sofrendo, né, por causa do rompimento da barragem aqui em Mariana. Estamos com o coração apertado por todos vocês. Meu Rio Doce, eu nasci e cresci às margens do Rio Doce e é muito triste. Mas, Cristina, vamos lá para a sua pergunta. Gostaria de perguntar para a doutora se eu vier a contrair o vírus, o Zika vírus, e daqui a alguns meses engravidar, meu bebê corre algum risco? Obrigada. Essa pergunta também foi muito boa. A infecção aguda durante a gestação é que causa problemas da criança. Porque a gente viu que, aparentemente, o Zika gosta vamos dizer, do tecido cerebral em formação. Então, é uma que a gente parece que ser isso. Então, depois não tem problema. Ok. Mais uma pergunta também que eu acho muito importante. O vírus do Zika pode ser transmitido pelo sêmen ou leite materno? Estou grávida de 7 meses. Qual o risco que corro? Pergunta de Fernanda de Belo Horizonte. Tem isso descrito na Organização Mundial de Saúde, que ele é transmitido pelo sêmen e pelo leite materno. A questão de prevenção, eu acho que basicamente é individual, que é o uso de repelente, roupas escuras, mas a gente tem que pensar também no coletivo. Então, a questão de não armazenamento de potes, de água, isso a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que fazer a nossa parte e para que medidas de saneamento básico também sejam feitas. Igual a região de Mariana é uma área de risco, né? É verdade. Se o Zika chegar lá, o negócio vai ficar feio. É verdade. É importante também salientar também na questão que a doutora falou o seguinte, que não só o Zika vírus, qualquer vírus se reproduz mediante uma célula viva. Como a pergunta citou aí, se na secreção estiver uma célula viva, o vírus fica ativo, qualquer vírus, não só o Zika, qualquer vírus mediante célula viva. Ok. Secreção, o leite, então se o sangue, qualquer fluido corpóreo que tiver célula viva, corre o risco. Olha só, gente, é muito sério, né? Muito sério. Olá, eu me chamo Edivaldo, sou de Palmares, Pernambuco. Surgiu aqui uma notícia de que crianças abaixo de 7 anos que sejam picadas por esse mosquito também podem apresentar problemas neurológicos. Isso procede, doutora Cláudia? Não são problemas neurológicos e microcefalia, como a gente já descreveu, que são das crianças durante a formação, durante a gestação. Tanto criança como adulto tem risco de desenvolver a síndrome do Guillain-Barré, igual a gente falou, mas não é nada específico com as mesmas alterações que esses recém-nascidos estão apresentando. Ok. Os exames também são bem interessantes. Tem exame de imagem, exame do próprio líquido, que é o líquido que fica no sistema nervoso central. São exames mais com rico em detalhes. Ok. Olá, nós estamos assistindo aqui na cidade de Peabiru, no Paraná. Um beijo para todos vocês do Paraná, de todos os estados que acompanham a gente aí pela antena, ou pela parabólica, ou por qualquer tipo de canal, pela internet. Obrigada pela participação de todos vocês. Não sei se foi a Pamela, disse que eu citei o nome dela antes da oração, mas não li. Pergunta, a bateria do meu telefone acabou exatamente na hora, Pamela. Se eu achar aqui, eu vou ler, tá bom, querida? Desculpa. Estamos assistindo, então, e eu só conhecia pouca coisa sobre o Zika vírus, mas graças a esse programa estou aprendendo muito. É a Marli Pastore. Marli, que bom. A gente fica feliz porque a gente quer exatamente isso, trazer esclarecimento e informação para todos.
Existe alguma relação deste problema com os mosquitos que sofreram mutação para combater o Aedes aegypti? É o André de Sampaio Miranda do Norte, no Maranhão. Beijo para vocês também, queridos. E aí, Ronaldo? A pergunta é muito interessante, né? Realmente existe um mosquito transgênico. Esse mosquito foi desenvolvido através da biotecnologia. Para quê? Ele vai se cruzar com outros seus parceiros e ali nessa reprodução vai surgir novos indivíduos isentos do vírus. Interessante isso, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.